Aproveitar a nossa analista do judiciário um pouquinho, o trânsito que ela tem lá no Supremo, para entender, Luísa, como é que sai Alexandre de Moraes desse embate? Porque Elon Musk precisou recuar. É claro, a gente falava aqui, quando houve a decisão inicial do bloqueio, Alexandre de Moraes chegou até a ser criticado nos bastidores por alguns de seus pares, com muita cautela, como é de costume ali no Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim ministros viam com certo desconforto, acho que a palavra é essa, a decisão do ministro. Agora, Alexandre de Moraes consegue o que quer. Luísa Martins, como é que ele fica diante desse embate? Qual é a avaliação que você faz do recuo de Elon Musk diante da decisão de Alexandre de Moraes? E mais, a gente fala muito aqui, Luísa, sobre a preocupação das autoridades e principalmente agora do Tribunal Superior Eleitoral, falávamos ontem sobre isso, com as eleições, com polarização, com violência política e com fake news, né? E como todo mundo aqui já falou bastante, o Twitter, antigo Twitter, o X, é ainda, né, uma rede muito polarizada e aberta para esse tipo de desinformação, infelizmente. Informa, mas também desinforma bastante. Tainá, sem dúvida, o ministro Alexandre de Moraes sai bastante fortalecido desse episódio, pelo menos internamente ali no Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que quando ele determinou o bloqueio da plataforma, pelos reiterados descumprimentos ali por parte do X, do antigo Twitter, que começou ali com o fechamento do escritório aqui no Brasil e depois com realmente a resistência de cumprir as ordens de bloqueio de conteúdo, a resistência em pagar as multas que haviam sido impostas, essa decisão ela foi interpretada inicialmente como uma decisão de fato bastante drástica, mas por uma ala dos ministros, até a maioria deles, havia ali uma justificativa, dado que pela legislação brasileira realmente uma empresa, por mais que tenha sua sede no exterior, se ela opera no Brasil, ela precisa seguir a legislação brasileira. Mas havia ali uma ala que também via isso com muita preocupação, né, a questão do bloqueio como uma medida muito gravosa e que poderia ali ser contornada de alguma outra maneira, e era na verdade uma preocupação com o não saber, né? Com não saber quais seriam as consequências de um bloqueio, especialmente feito ali às vésperas do início da campanha eleitoral aqui no Brasil. Mas a gente lembra que, primeiramente, essa decisão do bloqueio ela foi confirmada ali pela primeira turma, por unanimidade, houve um referendo ali dessa liminar do ministro Alexandre, isso já o fortaleceu. Depois houve a gente até andava falando, né? No início ali parecia impensável que Musk fosse realmente ceder, ele vinha dobrando, triplicando a aposta aí, até houve uma criação de um perfil, a gente noticiou aqui no X, um pouquinho antes do bloqueio, que ficou disponível inclusive para quem conseguir acessar do exterior, um perfil dedicado ali a publicizar decisões sigilosas do ministro Alexandre que determinavam aí a remoção de conteúdos de influenciadores e tuiteiros ali mais alinhados ao bolsonarismo. Então ele vinha numa toada ali de que não iria cumprir a decisão. Isso começou a mudar quando a Starlink, que havia também dito que não iria cumprir a ordem de bloqueio, acabou recuando diante de uma preocupação. A Starlink que tem contratos bastante estratégicos aqui de telecomunicações, de comunicação via satélite, né, aqui no Brasil, acabou voltando atrás, disse que iria recorrer da decisão ali do ministro pelas vias legais, mas que ia acabar cumprindo de fato a ordem de bloqueio do X, e isso começou a causar ali nos ministros, né, uma percepção de que realmente Musk poderia estar disposto a recalcular a rota também em relação ao X. A gente lembra também, só para encerrar, que havia duas ações que questionavam o bloqueio do X, uma do Partido Novo e uma do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que havia uma expectativa de que o ministro Nunes Marques as levasse a plenário. Isso poderia acabar desgastando um pouco o ministro Alexandre de Moraes, mas isso não aconteceu. Então, sem dúvida, o ministro sai aí fortalecido de todo esse episódio.